Gol. Essa é a palavra que faz o coração da Fiel bater mais forte. Cada gol é uma história. Cada bola na rede, uma explosão de emoção. E alguns jogadores se tornaram eternos justamente por isso, porque balançaram as redes com a camisa do Corinthians como ninguém. Hoje vamos relembrar os 10 maiores artilheiros da história do Timão. Ídolos que construíram a nossa glória, geração após geração. Então, se ajeita aí, aumenta o volume, porque esse vídeo é pesado de tradição. Se inscreve no canal Fielzaço, ativa o sininho, e bora mergulhar nessa história maravilhosa. 10º lugar, Paulo, 147 gols. Paulo Rodrigues de Souza, conhecido apenas como Paulo. Um atacante dos anos 50, apelidado de Carvoeiro pela força e raça dentro de campo. Jogou entre 1954 e 1960, e em apenas 254 jogos fez 147 gols. Era rápido, explosivo, e logo caiu nas graças da Fiel. Além dos títulos, Paulo chegou até a seleção brasileira em 1959. Um goleador que abriu portas para uma geração de atacantes que viriam depois. 9º lugar, Flávio, 170 gols. Se tem uma palavra que define Flávio Minuano é guerreiro. Atacante dos anos 60, marcou 170 gols em apenas 228 partidas. Uma média altíssima. Foi artilheiro do torneio Rio-São Paulo em 1965 e do Paulistão em 1967. Flávio era especialista em decidir clássicos, o tipo de jogador que fazia a Fiel explodir. Cada gol dele era pura raça, mostrando que o Corinthians sempre teve centroavante brigador. 8º lugar, Sócrates, 172 gols. Aqui não é só artilharia, é história. O doutor Sócrates foi muito mais que um camisa 8. Entre 1978 e 1984, em 298 jogos, marcou 172 gols. Era elegante, pensava rápido, e fazia gols de tudo quanto é jeito, de fora da área, de cabeça, de pênalti, de calcanhar. Mas o mais importante, Sócrates liderou a famosa democracia corintiana, movimento que colocou o clube no centro da luta pela liberdade no Brasil. Cada gol dele não era só comemoração, era um símbolo de resistência e amor ao Timão. 7º lugar, Luizinho, 174 gols. Apelidado de Pequeno Polegar, Luizinho foi baixinho, mas gigante com a camisa do Corinthians. Entre as décadas de 40 e 60, fez 174 gols em 606 jogos. Mas seu maior talento não era só marcar gols, e sim decidir os jogos mais importantes. Luizinho brilhou em clássicos contra Palmeiras e Santos, e era idolatrado pela torcida por sua entrega e técnica refinada. Um verdadeiro símbolo do Corinthians do pós-guerra. 6º lugar, Servilho, 200 gols. Conhecido como bailarino, Servilho de Jesus foi um craque dos anos 30 e 40. Entre 1938 e 1949, marcou 200 gols em 364 partidas. Ele encantava a torcida com dribles curtos e finalizações precisas. Servilho é daqueles nomes que o torcedor mais jovem talvez não conheça tanto, mas que ajudou a construir o peso da camisa alvinegra. 5º lugar, Marcelinho Carioca, 206 gols. Agora, sim, entramos em uma era que muitos da Fiel viram de perto. O eterno pé de anjo, Marcelinho Carioca, marcou 206 gols em 433 jogos, principalmente nos anos 90 e 2000. Se tem falta na entrada da área, a torcida já sabia, era quase pênalti para Marcelinho. Ele marcou gols decisivos em finais, ganhou títulos e se tornou um dos maiores ídolos modernos da Fiel. É impossível falar de Marcelinho sem lembrar das faltas mágicas que derrubavam goleiros do Brasil inteiro. 4º lugar, Neco, 238 gols. Agora voltamos no tempo, lá na era amadora do futebol. Neco foi um dos primeiros ídolos do Corinthians. Jogou de 1913 a 1930, fez 238 gols em 296 jogos e participou das primeiras conquistas do clube. Era líder nato, brigador, e entrou para a história como um dos maiores símbolos da identidade popular do Corinthians. Neco é daqueles jogadores que não viram só ídolo, viraram lenda. 3º lugar, Teleco, 256 gols. Aqui chegamos em um dos maiores artilheiros de toda a história do futebol brasileiro. Teleco jogou no Timão de 1934 a 1944 e marcou 256 gols em apenas 249 jogos.
É isso mesmo, ele fez mais gols do que partidas. É o jogador com a melhor média de gols da história do Corinthians. Teleco era implacável, chutava com as duas pernas, cabeceava bem, e parecia sempre estar no lugar certo, na hora certa. Segundo lugar, Baltazar, 270 gols. Conhecido como Cabecinha de Ouro, Baltazar brilhou nos anos 40 e 50. Foram 270 gols com a camisa do Timão. Ele se tornou o grande nome das finais da época e ganhou fama internacional pela qualidade no jogo aéreo. Baltazar foi tão ídolo que, mesmo após décadas, seu nome ainda é lembrado com carinho pela Fiel. Primeiro lugar, Cláudio Cristóvão de Pinho, 306 gols. E o maior artilheiro da história do Corinthians é Cláudio Cristóvão de Pinho. Entre 1945 e 1957, marcou 306 gols em 550 jogos. O cara é simplesmente o maior goleador da história do Timão, e esse recorde já dura mais de 60 anos. Cláudio era sinônimo de regularidade. Decidia clássicos, levantava taças e deixou uma marca que até hoje parece impossível de ser superada. Esses foram os 10 maiores artilheiros da história do Corinthians. De Neco a Marcelinho, de Teleco a Sócrates, cada um deles deixou sua marca e ajudou a construir a grandeza do Timão. Agora é a sua vez, Fiel. Qual desses artilheiros você mais lembra com carinho? Quem é o maior de todos para você? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo corintiano que você conhece. Aqui é Fielzaço, contando e relembrando a nossa história. Valeu demais por assistir, e vai, Corinthians!